Um ciclo para um iniciante. Vamos aqui discutir algumas coisas sobre isso. Então, até o final desse vídeo, qual é o melhor ciclo para um iniciante? Um iniciante na musculação pode usar um protocolo ergogênico ou não? Será que não é vantagem? Alguém que está voltando aos treinos, será que se usar é um bom momento ou não? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Então já clica no gostei, clicou, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, muito obrigado por esse 1 milhão de pessoas engajadas. Vamos por partes. Uma pessoa que é iniciante. Como é que a gente determina uma pessoa que é iniciante na musculação? Isso é muito legal de falar, porque a gente tem dois grandes pontos a cuidar. Primeiro ponto de iniciante na musculação: quantidade de massa muscular. Então, um indivíduo que treina musculação para hipertrofia muscular, né? Então, por exemplo, um aluno meu acabou de entrar e ele nunca treinou musculação na vida. Então, ele é um iniciante sem nenhum tipo de dúvida. Mas vamos colocar aqui que, por um acaso, ele já treina há 6 meses. Só que ele iniciou com 70 quilos de massa muscular, um número hipotético, e ele continua com os 70 quilos, ou ele ganhou 1 quilo, 71 quilos. Ele não teve uma assessoria esportiva do Leandro Twin para evoluir no seu limite. E agora? Ele é iniciante ou não? Sim, ele é iniciante do ponto de vista da composição corporal. Então, uma pessoa que treina musculação para hipertrofia e não ganhou massa muscular ainda, em quantidade razoável, ele é um iniciante. Porque se ele acertar a dieta e o treino, ele vai evoluir como no primeiro mês de academia de uma pessoa que já inicia dessa maneira. Mas lembra que eu falei de 2 grandes grupos, certo? Segundo grande grupo, técnica de treinamento. Então, claro, musculação não é só carregar massa muscular. Você tem um aprimoramento do movimento. Olha só que coisa. Um lutador, ele não demora muito para dar um soco de qualidade? Beleza, então por que o atleta de musculação, ele fala, não, é só empurrar peso. Não, não é carroceragem de puxar alguma coisa e fazer força, e quanto mais força fizer, melhor. Tem uma técnica. Não, Nentuí, mas eu consigo olhar aqui e faço igual. Não faz não, não faz não. Pega um cara que é lutador, ele vai dar um soco na sua frente, faz igualzinho ele faz. Não, você fala, não, mas aí não dá, porque eu tenho que treinar o soco. Então, o movimento do supino é a mesma coisa. Então, quando você começa a aprimorar o seu supino, o seu soco, o seu supino, você começa a extrair mais daquele exercício. Então, nós podemos ter um indivíduo com 6 meses de musculação que tem uma boa técnica para 6 meses, mas ele não carregou muita massa muscular. Bem como nós podemos ter um indivíduo que tem uma técnica muito ruim, mas por estar treinando há muito tempo, faz uma dieta excelente, já tomou esteroide, ele tem uma quantidade de massa muscular razoável, tá? Mas ele é ruim de técnica. E por que eu estou falando tudo isso? Não era esteroide, Leandrão? Sim, mas quando a gente vai falar de um ciclo para iniciante, se a gente não entende o conceito básico do iniciante, não vai adiantar de nada. Então, se eu pego um cara que é iniciante com baixa quantidade de massa muscular e ele usar esteroide anabolizante, ele vai usufruir de bons resultados se ele tiver uma excelente técnica de treino? Sim. Por quê? Porque o que já era bom, o que já ia causar um bom resultado com o esteroide anabolizante vai causar ainda mais. Se eu pegar um indivíduo que tem uma técnica horrível e ele usar esteroide anabolizante, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque ele não consegue extrair do movimento. Então não adianta ele aumentar a síntese proteica, diminuir catabolismo, porque ele não cria essas sinalizações de forma natural, bacana, de forma legal. Então esse indivíduo não vai adiantar. Por quê? Se ele treinar natural, ele vai ter mais ou menos o mesmo resultado do que o hormonizado. O hormonizado ele ganhou 5 quilos, o natural ele ia ganhar 4. Por quê? Porque ele não sabe treinar direito ainda. Então nesse caso, não compensa usar o esteroide anabolizante. Então, não tem problema nenhum, respondendo, uma pessoa que está voltando a treinar, mas que já tem excelente técnica, ela usar esteroides anabolizantes logo no começo dessa volta. Por quê? Porque ela tem uma técnica, a reaprendizagem motor é muito mais rápido. Então, para você aprender a primeira vez demora, para você reaprender, dependendo do lastro que você tem, o tempo de treino que você teve e do intervalo que você ficou sem treinar, você vai recuperar isso muito rápido e aí sim você
consegue um excelente resultado. Que é o que a gente vê nesses projetinhos de 90 dias. Às vezes o pessoal vai lá e fala, nossa, mas mudou muito. Né? O cara voltou a treinar, claro, já tinha técnica, já tinha uma memória muscular, usou um esteroide, um excelente resultado. Mas sempre com custos à saúde. Portanto, esteroide anabolizante, pessoal, é um medicamento. Todo medicamento precisa de um auxílio de alguém competente. Olha a palavra que eu usei, não é só profissional não. Tem que ser competente. Então, se for usar, procura uma pessoa da sua confiança e vai para cima. E normalmente o que a gente vê é as pessoas competentes prescrevendo de esteroides anabolizantes para iniciantes. Pessoal, sempre coisa leve, tá? E quando eu digo leve, é tanto de quantidade quanto de qualidade. Ou seja, você não vai passar para uma pessoa iniciante uma trembolona. Não faz sentido. Ele não conhece o corpo dele, ele não conhece os transtornos de humor que isso pode causar, os colaterais. Então, para que ele vai para trembolona? Às vezes para ganhar, a trembo vai me dar 8 quilos, tá? Aí o cara usa uma coisa bem mais simples e ganha 5, mas com uma segurança incrível. Não compensa, não se usa, tá? Sempre coisas leves. E eu já fiz um vídeo aqui de drogas para iniciantes. Tá? Então lembra sempre de procurar Leandro Twin, mais tema, que você tende a encontrar esse vídeo aqui no canal. Então, por exemplo, só testosterona para um iniciante é uma boa opção. Só oxandrolona. Ah, mas oxandrolona é droga de mulher. E você é preconceituoso. Claro, porque se o cara não evolui com oxandrolona, um cara que é iniciante, desculpa, mas a dieta e o treino dele é tão porcaria, mas tão ruim, que você fala, beira a demência nutricional e de treinamento completa. Porque, claro, se o cara natural já evolui, com oxandrolona vai evoluir. E com uma boa segurança. Só turinabol, só estano. Não. Estano para iniciante não, pessoal. Estano é forte, estraga muito o perfil lipídico, é um 17-alfa-quelato bem potente, então o colesterol fica ruim, o fígado fica ruim, ele pode ressecar as articulações e o iniciante às vezes não sabe modular a carga de treinamento dele certa e aí ele começa a sentir dor na articulação, se machuca. Estano não é de boa, galera. Estano não é droga fraca. Ficou popular, sabe por quê? Porque é anabólica e é barata. E aí, vamos usar. Droga para mulher. Estano não é droga de mulher que quer continuar feminina. Droga de mulher que quer continuar feminina, oxandrolona, sarmes, turinabol, boldenona em doses baixas, nandrolona em doses baixas, primobolan, masteron. Agora, estano, pessoal, estano é para mulher que quer ser bodybuilder, que não liga mais para virilização. Então, cuidado com essas diquinhas que vocês podem ouvir, infelizmente. Às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas aí você chega lá e passa um estano para uma menina, aí não fica legal. Vou usar uma dosagem muito pequenininha para não virilizar. Não existe isso porque toda dosagem, todo esteroide anabolizante, todo SARM pode virilizar. Uma dosagem pequena diminui o risco? Sim. Mas para que vai usar uma dosagem pequena de estano, sendo que você pode usar uma outra droga que seja mais segura para as meninas? Então, é muito mais interessante dessa maneira. Outro ponto que a gente tem que lembrar, meia-vida, tá? Tentar pegar coisas de meia-vida curta. Por quê? Porque vamos supor que por algum motivo aquele ciclo não ficou legal para o teu organismo. Se você parar de tomar e você tiver com éster longo, vai demorar 2, 3 semanas, às vezes até um mês para sair a droga do seu organismo. E até lá você fica se ferrando. Agora, se você trabalha com medicamento oral ou de meia-vida curta, fica muito mais tranquilo. Deu errado, parei, acabou. Vejo muito, meninas. Comecei a mandar, sei lá, testosterona cipionato, né? Enfim, chutei aqui, mas acontece. Para quê? E aí, caiu meu cabelo, pele oleosa, o que é óbvio. Só que quando para, até baixar esse nível de texto, às vezes vai um mês. E aí fica um mês se ferrando. Começou a engrossar a minha voz. Não, vou parar, tranquilo. Sim, mas vai ficar um mês. Aí termina o mês, a pessoa já parou de tomar com a voz super grossa, não volta mais. Se a pessoa está usando um medicamento oral, estou usando uma oxandrolona, minha voz começou a engrossar, não é isso que eu quero para mim, não reagiu bem. 1, 2 dias, o nível plasmático vai lá para baixo, você viu, tem até sonoridade agora, sonoplastia. E tudo certo, quer dizer, ou mais ou menos certo, ou menos pior. Então, meia vida curta, tá? Drogas leves e uma droga só. Não precisa usar, então beleza, vou usar levinho, meia vida curta, beleza. Vou usar 5 drogas juntas. Pra quê? Todas para a mesma finalidade que é o ganho de massa muscular e o poder estético. Não
compensa. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu fiz um vídeo, que inclusive é estourado de visualizações aqui, que é o top 5 drogas para primeiro ciclo, que eu já expliquei muito aqui para vocês, e agora nós vamos falar de nomes propriamente ditos, elencando do 5, 4, 3, 2, 1. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.